Ontem, então, foi esse choque geral. Na verdade, foi um choque pela notícia em si, não pelo contexto. Né? Não então... surpreende, né? Oi? Não surpreende. Não surpreende. Mas teve o choque de, até craque. Até craque. Foi realmente muito chocante a operação da Polícia Federal ontem, na empresa e na residência do Renato Cariani, né, bolsonarista de 4 costados. Vocês estão vendo aí a foto na campanha eleitoral. Bolsonaro foi lá visitar a academia, lavagem de dinheiro, né, gente? Esse é o nome. Visitar a academia do Renato Cariani. Ontem ele disse: não sabia de nada, pelo amor de Deus, né? São 60 notas fiscais falsas, fraudulentas, que eram exatamente para o desvio das químicas necessárias para a composição do crack. É crack, gente, é crack. É muito, muito grave o que acontece. O delegado da Polícia Federal, Fabrício Galli, que está à frente do caso, disse que o influenciador fitness... Vamos parar de chamar esse cara de influenciador fitness, né? Vamos falar esse craqueiro, Renato Cariani, e seus sócios tinham conhecimento pleno do desvio de produtos químicos para a produção de crack. O Plínio chega mais tarde aqui para falar de um furo que ele deu sobre essa história. Tem coisa escabrosíssima nessa história. Daqui a pouco o Plínio conta. Agora, Mauro, sobre esse caso aí do Cariani, os produtos desviados tinham capacidade de produzir 15 toneladas de crack. E agora a gente entende, agora não, né? Com fatos como esse, a gente consegue entender por que a Cracolândia, as Cracolândias espalhadas pelo Brasil não acabam, porque tem muito empresário branco, rico, cheio de dinheiro, que lucra com isso. Não acaba porque é um projeto. E aí a Margot Mani dizendo, ele jogou a culpa na sócia de 70 anos, como é de praxe nesses casos. Quer dizer, joga a culpa... Ou... A praxe nesses casos é o seguinte, o responsável era meu sócio que infelizmente morreu ano passado. Né? Ou alguém com idade que está se aproximando da idade em que não pode ser levado à prisão. Aí vai. Né? Ou gente abaixo dos 18 anos. É sempre assim que funciona o esquema. É o esquema de sempre. Então, depois do Plínio, a gente tinha falado mais cedo, mas registro aqui novamente, teremos Paulo Clias e Luciana Gatti, diretamente da COP, chegando aqui para o Brasil. Então, essa é uma questão chave para entender o bolsonarismo e a extrema-direita. É este universo criminoso, dos piores crimes que a humanidade pode cometer, que cercam Jair Bolsonaro. É gente que compõe o universo bolsonarista de Jair Bolsonaro, do clã Bolsonaro, e olha, de uma maneira geral, da extrema-direita, das outras lideranças da extrema-direita, também. Não tem santo na extrema-direita, não tem gente comum na extrema-direita. Não tem. Eles são pessoas de bem. São pessoas de bem. E é impressionante que não é que isso é uma ligação clandestina. Não é uma ligação clandestina. É uma ligação aberta. Olha a visita de Bolsonaro à academia de fachada, academia de lavagem de dinheiro desse Renato Cariani durante a campanha eleitoral. Eu peguei esse trechinho e vejam quem está chegando junto com o Jair Bolsonaro. Vamos lá ver como foi essa visita. Não falha uma, né? Carla Zambelli. Vamos lá. Tá lá, olha, ele, Carla Zambelli, dá para ver aqui também, vamos ver quem chega junto com ele. Olha quem tá ali, ó, Mauro Cid. A quadrilha andava junta, olha lá, Mauro Cid também. Então, é muito impressionante. Então, assim, é aberto. Vamos ver outro.
Carlos Alberto Brilhante Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra passou a história como o maior torturador que esse país já viu. As descrições de quem passou pelas mãos dele, pela sua crueldade no doicode, são de rasgar o peito, o que ele fazia no doicode, o que ele liderava, né? Terminou promovido, depois de morto, promovido a general. Ele que era um coronel, terminou promovido a general por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro fazia propaganda o tempo inteiro, faz propaganda, não sei se vai ter coragem, do livro de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que escreveu em sua própria defesa. Carlos Alberto Brilhante Ustra, a gente já trouxe ela aqui, né? A Amélia Teres, uma das mulheres torturadas, o relato que ela faz do que esse sujeito, que esse fascínio, torturador, fez com ela e a sua família é verdadeiramente impressionante, né? Choques na pálpebra, na ponta da língua, no bico dos seios, na vagina, nua diante de meia dúzia de homens numa sala de tortura, aprisionada à cadeira de dragão. Não sei se vocês sabem o que é cadeira de dragão. É uma cadeira com braços. A pessoa fica amarrada na cadeira, ela é toda folheada a metal, joga-se água sobre a pessoa e aí liga-se a cadeira na energia elétrica. Vocês imaginam o que acontece, né? Ela foi estuprada, o marido dela, o César, também foi estuprado e não tem limite. A crueldade dessa gente não tem limite. Ela estava lá. Depois de 3 dias de tortura, quem é que o Carlos Alberto Brilhante Ustra levou para a sala de tortura? Os 2 filhos dela. Né? Que na época os filhos dela tinham 5 e 7 anos de idade, uma menina e um menino. Vocês imaginam o que passou. Pois este sujeito é o herói, confesso, de Jair Bolsonaro. Vocês lembram do voto de Jair Bolsonaro no golpe contra Dilma? Olha, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Vocês estão... Olha isto foi o voto. Quem não lembra, é bom lembrar, é bom guardar na memória para sempre. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, ou seja, ele faz referência e defende as torturas a que Dilma foi submetida na juventude. É impressionante. Defesa aberta das torturas. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Tá aí. É tortura, é crack e é assassinato. Esse aí do meio, Adriano da Nóbrega. Todo mundo conhece Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega era um policial, um PM matador no Rio de Janeiro, conhecido como matador, chefe do escritório do crime, com relações de enorme intimidade com o clã Bolsonaro, especialmente Jair e Flávio Bolsonaro. A intimidade era tamanha que ele, preso por assassinato, foi condecorado por Flávio Bolsonaro quando estava na cadeia. A então esposa dele e a mãe dele eram funcionárias do gabinete de Flávio Bolsonaro, onde funcionava e funciona até hoje o escritório do crime, que é associado ao clã Bolsonaro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O bairro, ou a região de origem e onde o escritório do crime tem mais força, onde é Pedreira. É o maior núcleo eleitoral do clã Bolsonaro, é onde o Bolsonaro consegue a sua maior votação. Esse arquivo foi apagado, foi morto, foi assassinado, todo mundo se lembra, mas está aqui Jair Bolsonaro defendendo abertamente Adriano da Nóbrega em pleno Congresso Nacional. Era que numa incursão, numa favela... O som está baixo, então eu vou trocar esse aqui. Mas está lá, Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Está aqui, ó, um som melhor. Jair Bolsonaro... Em seguida, Roberto Gouveia. Jair Bolsonaro ausente. Prezado... Sua Excelência foi de 5 minutos, deputado. Tão grande com assim. Vossa Excelência presidindo, jamais me ausentaria. Obrigado. Até eu pedi aqui a Denise Frossar,
como juíza, que me ouvisse por alguns minutos, que eu não tenho experiência nessa área. Eu quero até depois me aconselhar com ela. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, 6 no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o 10º militar a ser julgado. 5 haviam sido condenados e 4 absolvidos. E o que é curioso, deputado Betão, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Frossard? Eu não considero que foi a promotoria, um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro, compareceu fardado, ao lado da promotoria, né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. Brilhante oficial. E vai lá fazer a defesa do Adriano da Nóbrega neste caso de assassinato. Quando Flávio Bolsonaro foi condecorar o Adriano da Nóbrega lá na prisão, era por conta desse assassinato. Essa história, alguém falou do Rony Lessa. Eu não coloquei o Rony Lessa na lista, porque a gente não tem evidências. Mas, assim, em relação ao Rony Lessa, não tem nenhuma manifestação pública do Bolsonaro na defesa do Rony Lessa. Esses outros 3 aí, todos têm manifestação pública de Bolsonaro na defesa deles. É evidente que não são os 3. É um meio ambiente totalmente criminoso, né? Completamente criminoso. Vocês veem lá eles falando de ele fala o narcotráfico, né? Eles adoram falar disso, né? Aí, narcotráfico, né? Jair Bolsonaro, cocaína e agora crack. Fabrício Queiroz. Gente, Fabrício Queiroz não é só ele era o líder do esquema de corrupção da tal rachadinha, que não é uma rachadinha, né? O diminutivo até, vamos dizer assim, diminui a gravidade. Não, era um esquema de corrupção. Não era só o líder desse esquema de corrupção no gabinete do Flávio e no gabinete do Jair Bolsonaro, quando era deputado federal. Sobre ele também pesa condenação ou acusação de assassinatos, vários assassinatos. É tudo gente matadora, é tudo gente muito, muito perigosa. Outro, né, Mauro Cid, cara de anjo, né? Cara de anjo cometeu todo tipo de crimes ao lado de Jair Bolsonaro. Não vem dizer, eu obedeci o Bolsonaro. Não, a gente tem testemunhado a quantidade de crimes que ele cometeu. Carla Zambelli estava lá, chegando na academia, ao lado de Bolsonaro, no dia da eleição, perseguindo uma pessoa, a mão armada a céu aberto. É todo um esquema mafioso, criminoso, e tem avião da FAB com cocaína, tem indo para a Europa, tem avião da FAB com as joias roubadas, indo para os Estados Unidos. Então, vejam que é um ambiente de crime que marca Bolsonaro, o clã Bolsonaro e a extrema-direita. E alguém pergunta, né, como é que ele teve voto? Não é como ele teve voto. Se não tivesse os direitos políticos cassados, nós teríamos uma eleição duríssima em 2026, ele saindo candidato novamente. A gente vê a popularidade do Bolsonaro. É menor do que era? É menor do que era, mas é impressionante a popularidade dele.
é muito, muito chocante. É um sinal do adoecimento profundo deste país, né, Rebeca? Exatamente, Mauro. Exatamente. Uma série de falcatruas, um rolo atrás do outro. O que a gente mais fala aqui, né, é sobre essa horda bolsonarista que comete uma série de crimes contra as pessoas desde sempre. É isso aí. E todos livres, leves e soltos, como diz o Cássio Henrique.